Este é o canal As Quatro Estações do FMG, e este programa integra a playlist Conversa Animal, realizada pelo Centro de Estudos dos Animais. Eu sou a Regina Horta, professora da pós-graduação em História da UFMG, e conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIG. Como parte das atividades do Centro de Estudos dos Animais, que este mês completa 3 anos de existência, desde que eu e Natasha Ostos o fundamos, em 2019, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo ao estudo dos animais. E hoje eu tenho a honra de receber, hoje o programa é um pouco diferente, porque nós teremos 2 expositores para num debate, que são a professora Yara Maria de Almeida Souza, que é professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia, que é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, e que, nessa bolsa de produtividade, ela desenvolve o projeto Relação Humano-Animal-Tecnologia na Prática da Pecuária Leiteira. Ela tem livros publicados e organizados, vou citar um deles, que é o Trajetória, Sensibilidades, Materialidades, Experimentações com a Fenomenologia, que é da editora da UFBA, EDUFA, e artigos publicados na Revista de Antropologia, Antropológicas, Horizontes Antropológicos e Revista Brasileira de Ciências Sociais. Na sua carreira, durante um certo momento, ela teve uma ênfase na pesquisa da saúde humana, mas de vários anos para cá, ela tem se dedicado à ciência em relação humano e animais. E, atualmente, ela é uma pesquisadora pós-doutoral, né, aqui na pós-graduação da UFMG. O nosso segundo convidado é o professor Aníbal Souza Felipe da Silva, que é mestre em medicina veterinária e doutor em ciência animal pela UFMG, é médico veterinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, campus Salina, tem artigos publicados em várias revistas, Clínica Veterinária, Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, gestor ambiental, foi gestor ambiental de 2014 a 2021 na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, emitindo centenas de pareceres técnicos de laudos, além de fiscalizações para órgãos como o Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil de Minas Gerais, e é membro da Comissão Estadual de Medicina Legal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, MG, como secretário. E ele representa este órgão junto ao Conselho Municipal de Proteção aos Animais, governador Valadares, onde ele é, neste órgão, o vice-presidente. Tá? Então, e tem, como debatedora, ao meu lado, a Elisângela Maria Barbosa Santos, que é mestre e doutora pelo FMG e é uma estudiosa da área de História Ambiental. Eu vou passar, então, desde já agradeço a vocês todos a disposição de participar desse Conversa Animal, que vai ser também um debate animal, e passo a palavra inicialmente para a professora Yara. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, apresentando assim, uma discussão ainda um tanto preliminar sobre esse projeto que Regina mencionou, e eu estou muito contente, inclusive, por ter também um veterinário aqui, porque aparece um personagem veterinário aqui nessa conversa, né? E que eu vou falar sobre um tipo de tecnologia específica, que é o bezerreiro, né? Então, vou começar. O consumo de leite e laticínios tem crescido continuamente nos últimos 2 séculos. A pecuária leiteira se tornou, portanto, uma importante fonte de produção de alimentos no mundo. E a tecnologia tem um papel decisivo nessa história. Não apenas porque ela permite o deslocamento e a conservação desse produto, mas também porque a relativa escassez do leite pós-Segunda Guerra incitou e intensificou o recurso às tecnologias da reprodução e da ordenha. Por isso, justamente, são essas 2 tecnologias que estão em primeiro plano nos estudos que abordam as relações entre tecnologia, pecuária e leiteira, entre humanos e animais e tecnologia.
Mas eu estou aqui justamente para falar da incorporação de uma outra tecnologia bem menos comentada, uma tecnologia de criação, que é o bezerreiro. E falo sobre isso a partir de uma pesquisa realizada na Fazenda Mangueira, uma propriedade de tamanho médio, localizada a 160 quilômetros de Salvador, que conta com 300 cabeças de gado em seu rebanho. Nas primeiras vezes em que eu fui à Fazenda Mangueira, eu observava a ordenha mecânica. O trabalhador acoplava o aparelho de sucção às tetas das vacas, mas deixava sempre uma livre. E alguns minutos depois, uma portinhola se abria e os bezerros saíam desembestados em direção às suas mães e começavam a sugar sofregamente a teta livre. No final, as vacas eram liberadas para sua refeição no galpão ao lado do curral e suas crias as seguiam. Também, quando eu comecei esse trabalho de campo, eu via, quando subia entre o curral e a casa, do lado esquerdo, assim, num pasto, umas vacas com seus bezerros ao lado. Então, para mim, parecia óbvio e, ao mesmo tempo, surpreendente, depois eu vou explicar por que surpreendente, que as vacas e suas crias tinham uma convivência estreita na fazenda, e que isso fazia parte mesmo do método de criação e de produção de leite. Acontece que logo descobri que as coisas não eram assim como eu pensava, como me pareceram às primeiras vistas. As vacas que eu via tão serenas, com seus bezerros ao lado, eram as recém-paridas, cujo leite, rico em colostro, é inapropriado para o humano, mas é fundamental para a saúde dos bezerros. Então, aquele idílio mãe e filho que eu apreciava durava poucos dias, apenas o tempo do leite ficar limpo, e daí em diante o bezerro iria ficar confinado junto com outros, enquanto ela iria para o pasto com suas companheiras e fazia esse percurso 2 vezes por dia, do pasto para o curral, para a ordenha, fazia uma refeição e depois retornava ao pasto. Então, essa convivência que eles tiveram, ainda que curta no início, era o que permitia na hora da ordenha. E depois desses primeiros dias, era só naquele momento que o par tornava-se ver. Eu não via mais de início, mas na descida para o galpão, logo eles eram apartados, o bezerro voltava para o confinamento e as vacas iam fazer lá sua refeição no galpão. Isso era o que acontecia quando eu comecei o trabalho de campo. Mas teve a pandemia, eu passei muito tempo sem voltar à fazenda, e quando eu retornei, voltei de novo a observar a ordenha, e aquela cena de um bando de bezerros correndo desembestados para suas mães já não acontecia. Só tinha uns poucos bezerros já meio grandinhos que apareciam. Então, fiquei perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, nesse intervalo, havia chegado essa inovação à fazenda. Há muito tempo que o veterinário já sugeria a construção do bezerreiro, e, de fato, ele tinha sido construído. Construído, quero modo de dizer, porque, de fato, diferente do que recomendava o manual, o bezerreiro não tinha paredes, telhado, piso. O bezerreiro era uma área, né, de pasto, um quadrado, eu estimo que tem assim, 50 metros por 50 metros, e uma área com leve inclinação, circundada por uma cerca de arame, que não é arame farpado, situada entre o curral e a casa da fazenda. Então, no interior desse quadrado, há uma sequência de 6 estacas, distando 2 metros uma da outra, e 10 metros adiante há uma outra sequência de 6 estacas pareadas. E tem esse par se repete um pouco adiante, né? Então, cada estaca está ligada à outra por um fio de arame rente ao solo. E nesse fio de arame é colocado um anel, uma argola. Nessa argola é atada uma corda. E essa corda, na outra ponta, é atada a uma espécie de coleira que fica no bezerro. Então, o bezerro fica preso a esse dispositivo, né?
e que permite a ele andar de um lado para o outro, até correr um pouco. E ele também pode interagir com o bezerro que está ao seu lado. Mas essa interação é bem limitada, né? Porque tem dois lados entre uma estaca e outra, cada bezerro fica numa estaca, mas a corda que prende o pescoço dele tem 1 metro. Então, de modo que eles podem se encontrar no meio, mas eles não podem interagir muito mais do que esse encontro das faces, né? E também essas estacas, elas servem para colocar o alimento, né? De um lado, tem um suporte onde eles colocam a ração, né, o concentrado, numa estaca. Na outra estaca, do outro lado, tem uma vasilha para água e também um outro suporte onde é colocado uma espécie de mamadeira, que tem o leite que os bezerros vão tomar. E essa quantidade de leite é controlada. São 3 litros de leite a cada refeição. E eles comem 2 vezes por dia. E, às vezes, quando o trabalhador que vai levar a refeição atrasa um pouco, por algum motivo, a gente pode ouvir os protestos muito fortes dos bezerros, né? Assim, às vezes, eles são em coro, às vezes um parece responder ao outro na sua queixa, e às vezes um fala, ou melhor, um bezerro berra lá e tem um certo silêncio, depois outro retoma, numa espécie de diálogo. Então, nesse bezerreiro, tem 6 estacas, né, de um lado, 6 do outro, ou melhor, 6 pares, né? Então, cabem 12 bezerros simultaneamente. Mas, raramente, ele está totalmente ocupado. Isso porque, entre os bezerros nascidos na fazenda, tem uns machos, vamos dizer assim, sem muito capital genético, que eles se vão numa idade muito tenra, né? Eles são vendidos com poucas semanas de nascidos, são vendidos para recria, então eles vão para outro lugar e vão ser criados para serem abatidos depois e a carne deles consumida. E os que escapam desse destino ficam 3 meses no bezerreiro. Depois desse tempo, eles não são mais lactentes, então eles são transferidos para um outro pasto próximo, onde eles vão ficar mais 3 meses, pelo menos, e aí eles só se alimentam de capim e de ração, que é o mesmo funcionário chamado xarope, quem é também responsável por alimentá-los e por prestar atenção neles. Então, xarope é o encarregado de cuidar dos bezerros, e isso significa que ele leva alimento 2 vezes por dia, ele higieniza os recipientes de ração e de leite, e ele também presta atenção naquilo que os bezerros fazem ou não fazem. E também ele faz um carinho, coça a cabeça dos bichinhos, para agrado dos bichos e também do próprio xarope, que acha esse cuidado uma coisa bastante prazerosa para ele. Então, no bezerreiro, os animais eles podem se deslocar, mas eles não são completamente livres. Eles podem interagir, mas não tão irrestritamente quanto no confinamento. Eles tomam leite, mas, ao invés da teta das vacas, eles sugam uma espécie de mamadeira que tem uma quantidade determinada que é servida a eles. Então, a gente poderia se perguntar por que é bom manter um bezerreiro? Por que o veterinário já recomendava há tanto tempo o bezerreiro, né? Porque, assim, o bezerreiro dá mais trabalho do que o antigo método, né? Então, quando eles eram mantidos, no antigo método, que eles ficavam no confinamento, isso tinha 2 consequências. A primeira era que qualquer doença contagiosa se alastrava muito rapidamente. E os trabalhadores, em geral, só conseguiam se dar conta da extensão da gravidade tardiamente, o que resultava em mais uso de medicamentos e em algumas mortes precoces. Agora, os bezerros estão mais distribuídos no espaço e isso aumenta a visibilidade de cada um. De modo que, se um deles tem diarreia,
a doença é facilmente detectável logo de início, aumentando as chances de que o problema seja resolvido só com água de coco, sem precisar de medicamento. O xarope também pode ver se algum deles está se comportando de modo diferente do habitual, mais quieto ou abatido, porque isso pode ser, por exemplo, uma gripe ou pneumonia. E quando é necessário, então, o animal é retirado lá do bezerreiro, vai para uma baia receber medicamento, atenção, ficar resguardado do sol, da chuva e também isolado dos outros bezerros. Aliás, as diarreias no bezerreiro são muito menos frequentes do que antes, porque a quantidade de leite oferecida ao bezerro é controlada. Quando eles mamavam na teta, ninguém sabia precisamente o quanto de leite um bezerro ingeria, né? Porque uma vaca pode produzir, por exemplo, vamos dizer, 24 quilos de leite. E o bezerro mama um quarto disso, né? Então, ele ingeria 6 litros de leite a cada refeição, o dobro do que é recomendado e do que ele consome agora. E, segundo o veterinário, o bezerro é uma criatura sôfrega e descontrolada. Ele bebe o máximo que puder, sem nunca se saciar. Então, isso aumenta muito as chances de diarreia. De modo que, de fato, o bezerreiro reduziu a mortalidade, as doenças e o uso de medicamentos. Bom, agora que eu já descrevi sinteticamente o que é o bezerreiro, vou comentar alguns pontos. Primeiro, o bezerreiro pode parecer uma tecnologia muito primária e simples quando comparada com outras. Afinal, é só um pedaço de terra com capim, estacas de madeira, fios de arame, cordas de nylon, sombrite, quase tudo que podia ser encontrado na fazenda, e que foi apenas rearranjado no espaço. Com efeito, quase nada, talvez até nada, é um componente especialmente desenhado para uso exclusivo do bezerreiro, diferente da ordenha mecânica, por exemplo, que tem seus sugadores especialmente projetados para fazer a sucção, coletar o leite, que é então enviado para os tanques refrigerados. Tampouco essa tecnologia parece incorporar tanto conhecimento científico como os métodos de reprodução assistida usado para melhoramento genético do rebanho. Não é à toa, como disse de início, que quando passamos em revista os estudos das ciências sociais sobre tecnologia pecuária leiteira, o que domina são justamente trabalhos sobre ordenha, mecânica ou robótica, ou sobre genética e reprodução. Acontece que, se nos concentramos apenas nesses estudos, tudo se passa como se dessemos um grande salto do embrião para uma vaca lactante, uma vaca já adulta, como se nada acontecesse nesse intervalo. No entanto, entre um momento e outro, há os bezerros, as bezerras, as novilhas, os tourinhos, animais jovens, né? Por isso, eu disse no início que o bezerro junto às vacas, que era ao mesmo tempo um acontecimento previsível, era também surpreendente, uma vez que a literatura tendia a ignorar os bezerros. E, em grande medida, isso acontece, porque em muitos contextos de pecuária leiteira, as vacas e suas crias são apartados muito cedo, como acontece agora, né, nessa fazenda. E ninguém parece ter muito interesse nos bezerros. Mas a gente, mesmo parecendo uma tecnologia simples, a gente não pode ignorar que as tecnologias, sejam simples ou complexas, elas estão sempre vinculadas umas às outras. Com a ampliação das técnicas de reprodução assistida, se tornou possível controlar de modo mais intenso os cruzamentos, de tal modo que novas gerações de vaca possuem a capacidade ampliada de produção de leite. Os corpos das vacas foram remodelados. Elas têm úberes maiores, que ficam mais pesados, incômodos, quando cheios, que são mais propensas, elas se tornam mais propensas a terem mastite, sofrerem com mastite. E isso também está vinculado, né, à criação de meios mais rápidos e eficazes de ordenha para evitar doenças e contaminação dos leites. Daí a ordenha mecânica e a ordenha robótica. Por outro lado,
se essas vacas não produzissem tanto leite, não seria importante se preocupar demasiado com as diarreias dos bezerros, uma vez que eles mamariam menos, né? Menos quantidade de leite. Então, porque elas produzem muito leite, eles mamam muito leite. Então, esses dispositivos simples ou complexos, novos e antigos, eles convivem lado a lado na fazenda. A sala onde fica o tonel com sêmen é, conservado em nitrogênio a uma temperatura baixíssima, é a mesma sala onde estão guardados outros itens, como celas de couro, que são bem antigas e estão lá há muito tempo. Ou os dispositivos de contenção, que são bem antigos e que servem para fazer a inseminação das vacas, né? Então, independente da simplicidade do bezerreiro, o modo como ele funciona, ele seria facilmente analisável em termos Foucaultianos, né? A gente poderia apontar para a forma como esse dispositivo amplia a vigilância, o controle, a quantificação, a docilização dos corpos, a incitação a certos comportamentos e movimentos. Nada diferente dos termos usados em outros estudos sobre tecnologia, que mesmo pretendendo reconhecer a capacidade de agência de não-humanos, incluindo os animais, o lugar designado aos bichos parece ser, na maior parte das vezes, o da objetificação. E eu não quero afirmar, obviamente, que instrumentalização, assimetria, controle, objetificação não existam e não estejam envolvidos na prática da pecuária leiteira, no molde como a gente encontra na fazenda. Mas eu quero argumentar que isso não necessariamente implica em uma perda de vínculo entre humanos e animais, os animais que seriam objetificados, como vários estudos tendem a concluir. Então, eu vou voltar a uma cena na fazenda. No dia em que eu retornei soube da novidade do bezerreiro, eu desci ao curral para ver 2 bezerros nascidos há pouco tempo. Eles já estavam apartados de sua mãe, mas ainda não tinham sido levados para o bezerreiro. Eu fui com Lorena, uma estudante de veterinária, e ela ia dar leite a eles e ensiná-los a mamar de modo apropriado, porque eles ainda não sabiam bem como fazer. Eles tinham o impulso de sugar, mas pareciam desconhecer para onde dirigir esse impulso. Eles sugavam a calça da gente, a mão, qualquer coisa que se aproximasse deles, né? E eram muito diferentes daqueles bezerros que eu via correndo, indo diretamente para a teta da mãe, sabendo exatamente o que estavam fazendo e para onde estavam indo. E um desses bezerros, ele tinha até um coraçãozinho na testa, ele era o mais sôfrego, e Lorena resolveu começar com ele. E ele deu um puxão no bico da mamadeira e que soltou, e o leite acabou derrubando. Foi uma pequena confusão, mas no fim tudo se resolveu. E Lorena chamava esses bezerros de filhos. Filhos, vem cá, filhos, é assim, ela ia explicando para ele, né? Enfim, e o aprendizado não se concluiu no outro dia e ela ia prosseguir até que eles aprendessem. E ela me disse, depois, ela falou, daqui a alguns dias, se eu e a mãe dele nos colocarmos frente a ele, tenho certeza que ele vai correr para mim e não para a mãe. E, e Xarope, né, que é o cuidador dos bezerros agora, que antes trabalhava na ordenha, ele diz que ele prefere cuidar dos bezerros, porque agora eles criam os bezerros mais mansos, que gostam de carinho. E isso é algo que torna a tarefa muito mais agradável para ele. Ele conta que um dos bezerros, que já saiu do bezerreiro e está nesse pasto ao lado, várias vezes, quando ele passa por lá, o bezerro se coloca na frente dele. Diz, ele me bloqueia. E o bezerro só libera a passagem dele quando ele coça a cabecinha do bezerro. E aí o bezerro sai e deixa que ele prossiga seu caminho. E por conta do contato mais íntimo, também íntimo e cotidiano, tá?
Xarope acaba conhecendo o jeito dele. Os da raça Gir, que quando são menores são mais dependentes, e passado um tempo se tornam mais ativos e ligeiros, enquanto os da raça Girolanda são mais autônomos desde o nascimento. Ele também distingue cada um. Foi isso que permitiu a ele evitar que a gripe da amarelinha se tornasse uma pneumonia, porque ele notou que ela, brincalhona e interativa, estava mais amuada. Ele fez uma espécie de exame nela, pegou em suas costelas pelo lado, tentou sentir se havia secreção no pulmão. Não havia. De todo modo, isso teria que ser confirmado pelo veterinário, né? Mas, assim, então, o meu argumento é que se a tecnologia rompe certos vínculos, né, como rompeu o vínculo entre o bezerro e a vaca, ela também abriu espaço para outros vínculos, como aquele entre o cuidador e o bezerro, né? Então, eu vou tentar dar uma conclusão muito rapidamente, é que isso é próprio da tecnologia, produzir desvios, abrir novas possibilidades, rearranjar coisas que antes não estavam unidas. Então, se ela, por um lado, pode limitar, ela também pode abrir possibilidades. E ela também cria novas habilidades do cuidador, mas também, às vezes, a tecnologia exige novas habilidades e novos engenhos também dos próprios animais. Eles têm que aprender outras coisas também, assim como o cuidador tem que aprender outras coisas. Inclusive, aprender, por exemplo, tinha um tourinho que fugiu algumas vezes, que, muito inteligente, ele descobriu o jeito antes, ao invés da corda, era um fio de metal, e então ele aprendeu a usar a sua força para arrebentar esse fio e fugir algumas vezes. Inclusive, foi ele que fez com que mudasse o fio de metal para essa corda de nylon que é usada hoje. Então, ele provocou ele mesmo produziu certa mudança. Mas, assim, há outros tipos de rearranjos e readaptações, porque também uma tecnologia, quando ela é incorporada, ela não é fixa. Ela exige sempre, para ter continuidade, ela também precisa sempre de modificações e também de que novas possibilidades de uso sejam encontradas. Então, pronto, concluí assim minha apresentação. Oi, Yara, muito obrigada pela apresentação e pela história dos bezerrinhos, que a gente fica enternecido, né? É, É, né? Eu vou passar a palavra, então, para o professor Aníbal, na verdade, veterinário, né? Porque no Instituto você atua como veterinário, né, Aníbal? Perfeito. Então, vou passar a palavra para o doutor Aníbal, médico veterinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para... Professora, Oi, eu pretendo fazer uma projeção tá de. ótimo, é só você compartilhar a sua tela, tá? Você vai ficar como orador e você compartilha a sua tela aí. Tá, já pedi para compartilhar aí. Aham. Tá aparecendo seu e-mail. Tá, ok. Deu aí? Ok, tá ótimo, obrigada. Obrigado a você, professora. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. É uma excelente apresentação da professora Yara. É uma oportunidade assim muito boa de falar de um alimento tão nobre para nós, né, mamíferos. Assim, poder falar da produção de leite no Brasil, né, que é um país continental com tanta diversidade, né, com tantas diferentes formas de se produzir, né, num ambiente como esse, com pessoas tão capacitadas, é muito interessante. Um desafio muito grande. Tentei fazer uma apresentação técnica, mas sem perder aí a interdisciplinaridade para poder contribuir aí com a nossa conversa. É extraordinário, né, poder pensar que há mais de 4.000 anos já existiam procedimentos veterinários, né? A gente tem o papiro de Calum, que traz que desde 2.000 anos antes de Cristo a gente já tinha aí procedimentos típicos da medicina veterinária que eram aplicados aos animais, né? Agora, recentemente, né, um estudo de setembro de 2022 aí trouxe que numa tumba egípcia foi achado,
né, uns blocos de queijos, né, que são similares ao tipo Ralã, que é um queijo fabricado com a mistura de leites, né, de ovelha e vaca. Então, esse processo de consumo de leite, seja na forma líquida ou, né, na forma de queijo, então isso é muito antigo, essa relação nossa com os animais. Aqui nessa figura à esquerda, a gente pode ver duas vacas diferentes, né, uma marronzinha, a outra malhada, talvez elas fossem de raças diferentes, um bezerro amarrado, né, à mãe, né, durante o processo de ordenha, né? Então, e nessa outra figura ao lado, também temos duas vacas, uma branca, a outra marrom, um bezerrinho ao pé, malhado, né, sendo ordenhado, a vaca ordenhada com o bezerro ao pé, e essa outra vaca, né, ela está sofrendo aqui uma espécie de intervenção, né, que a gente avalia aqui como possivelmente uma palpação retal que estimula, né, a micção, e o reflexo de micção, ele também tem uma correlação aí com o reflexo de ejeção de leite. Então, pode ser que talvez fosse uma técnica utilizada para poder fazer a ordenha dessa vaca sem bezerro ao pé, né? Então, são coisas que a gente pode pensar em relação a esses achados. E aí, essas práticas veterinárias, que eram rudimentares, né, elas foram evoluindo e em 1762, né, surgiu a primeira escola de veterinária em Lyon, na França, e com a evolução da química, da biologia, né, a medicina veterinária ela começou a sair de um patamar relegado, né, a uma ciência, nem era ciência, né, uma prática é, é, rudimentar, uma prática até suja, e começou a ter, né, outra dimensão, né? Ela começou a fomentar discussões em torno de saúde pública, né? Com o controle das doenças dos rebanhos, né? Pasteur, que era um entusiasta da medicina veterinária, a quem se atribui essa frase, né? A medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. Era um entusiasta, ele mesmo perdeu 3 filhos, né, para a salmonelose, uma bactéria, né, o tifo, né. Então, ele era muito entusiasta da medicina veterinária e a partir desses estudos, né, começaram então a surgir organizações mundiais, né, que hoje padronizam de certa forma o controle das doenças dos animais dos rebanhos, padronizam a qualidade dos alimentos de origem animal que são ofertados à população, né, em nível mundial. E na medicina veterinária no Brasil, a gente partiu assim já de um prejuízo muito grande do lapso temporal, né? A nossa primeira escola de veterinária foi a Escola de Veterinária do Exército, surgiu no Rio de Janeiro em 1914. E a partir de então a gente vem evoluindo, né? As técnicas, o conhecimento ele vem evoluindo. Hoje a gente tem um código de ética, né, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária 1138 de 2017, né, que traz aí uma visão que é compatível com a nossa legislação ambiental, né, que é um diferencial na medicina veterinária brasileira também, que hoje a gente tem inclusive, né, como componente do nosso juramento, né, a necessidade, a obrigação de aplicar a nossa ciência à arte no desenvolvimento científico e tecnológico, né, em benefício da saúde única, que é justamente essa saúde que ela leva em consideração e busca a harmonia, né, entre a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental, promovendo dessa forma o desenvolvimento sustentável. Então, eu penso que esse debate, um ponto de partida interessante para ele, é justamente como a ciência animal tem evoluído, né? Ela como o professor Piaro disse, mutável, né? Está sempre mudando. E como é que o bem-estar animal tem sido aplicado, né, nas boas práticas agropecuárias. Então, falar de produção leiteira sem falar de leite, né, não é impossível. O leite que é definido como produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, e aí vem em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas, descansadas, né? É um alimento que os seus padrões de qualidade e identidade são definidos por normativas, né? Essas normativas estão sempre se atualizando, e aí, muito coincidentemente, né, eu grifei aqui o bezerreiro, né, que é uma das variáveis dentro desse processo, né, de produção. Tem várias outras que precisam ser atendidas, né? E aí tem até aqui uma figurinha perguntando se o produtor está atento, se ele está atualizado com as instruções normativas, né, mais atuais.
porque em função dessas restrições normativas é que se dá a obtenção de um produto que demanda uma série de cuidados, né? Desde o abastecimento de água, a questão de resíduos gerados, a sanidade do rebanho, controle de doenças graves, né? Inclusive transmissíveis ao homem, como a brucelose, tuberculose, né? Então, é um processo muito complexo. E aí, justamente em função dessa complexidade, né, o mundo caminha no sentido de promover técnicas que garantam essas boas práticas agropecuárias, né? E o trabalho de referência é o trabalho da FAO de 2013, mas não é o único, e a partir dele, então, vários outros foram surgindo, né? E no Brasil, que nós temos, né, como eu disse, um país continental com diversas formas de se produzir, né? Cada fazenda é um mundo, né? Mas o objetivo geral é esse: obter um leite seguro, de qualidade, né? Produzido a partir de animais sadios, né? Usando sempre manejos sustentáveis, a perspectiva do bem-estar animal, social, né? E também com uma característica de sustentabilidade econômica e ambiental. Então, nós temos chaves, né, principais nesse processo: é a saúde animal, a higiene da ordenha, a nutrição dos animais, o bem-estar, o meio ambiente, essa gestão socioeconômica, né, essa sustentabilidade do processo como um todo. E aí o bezerro, né? Nós estamos falando aqui, todo mundo esqueceu o bezerro, não. Na verdade, o bezerro ele é um ponto crítico importantíssimo desse processo, né? Não só porque a bezerra carrega uma carga genética cada vez melhor e ela vale muito, mas também, né? Mas porque realmente ele é um ponto de estrangulamento do processo que culmina muitas vezes com prejuízo, como se você, a professora Yara se referiu, né? Um bezerreiro, uns animais que são maltratados, né? Ou não são tratados da forma como eles gostariam que eles pudessem ser, né? Os próprios tratadores, né? Isso gera uma tristeza na prática do dia a dia, né? Então, inclusive, as grandes empresas hoje, né, também estão cada vez mais fomentando essas boas práticas agropecuárias, especificamente para bezerras e novilhas, né? Então, de forma alguma essa categoria está esquecida, né? Pelo contrário, elas hoje são a grande tiete da pesquisa nacional em relação a essa questão de melhoramento das práticas, das boas práticas agropecuárias. E são várias as restrições, os desafios para se praticar a boas práticas e o bem-estar animal nesses animais, né, nos bezerreiros. E essas práticas elas começam muito antes do nascimento do bezerro, né? Uma vaca bem nutrida no pré-parto, com um piquete próprio, né? Uma boa assistência ao parto, não pode parir em qualquer lugar, não pode parir em qualquer época do ano, até isso a gente pode planejar, né? E sempre ingerindo o colostro, né? Sim, que é importantíssimo para as primeiras horas de vida do animal e para os primeiros dias, nas primeiras semanas, né? Tá toda ali os anticorpos, né? Para esses animais se desenvolverem bem. Então, esse colostro tem que ser em qualidade e quantidade, cura do umbigo, iodo 10%. A identificação desses animais, né? A professora Yara se referiu aí às criações mais individualizadas, sim, fato, né? Que você consegue identificar melhor os problemas de saúde desses animais. Então, esses cuidados individualizados são muito importantes. A alimentação, tudo isso também interfere diretamente na expressão gênica desses animais, né? E um objetivo muito atual, né, e importante é a redução do estresse desses animais, que eles vão passar por alguns procedimentos, né, que invariavelmente causam algum grau de estresse, seja a colocação de brinco, seja a mochação a ferro quente, né, que é feito com anestesia, mas enfim, é uma ferida, né? E aí tem a questão de criar os animais com água, ração, além do leite no balde, né? Então, de fato, né, a domesticação ela interfere nas características, vamos dizer, originais, né, ou naturais da criação ou da natureza dos animais, né? Então, a gente sabendo disso, eu tenho vários exemplos para poder trazer, eu teria, né, mas eu vou trazer um específico, que é um projeto de pesquisa coordenado pela professora Lemira Eufaro, que é zootecnista, lá do Instituto de Zootecnia de São Paulo, de Sertãozinho, e está em desenvolvimento esse projeto de pesquisa na Fazenda Experimental Getúlio Vargas, lá em Uberaba, né, em Minas Gerais, inclusive onde eu fiz o meu mestrado, inclusive com o Gil Leiteiro, e é muito interessante que ela traz
essa questão do estímulo tátil, né, ao desempenho e ao bem-estar desses animais. Então, eu quero trazer aqui um primeiro vídeo, que é justamente uma bezerrinha novinha, de poucos dias de idade, recebendo um afago, né? Esses afagos eles são realizados diariamente, 2 vezes por dia, até os 120 dias de idade, durante as ordenhas, né? Substituindo, né? Ou tentando substituir a língua da mãe, né? A lambedura da mãe. Essa luva, ela tem espículas de borracha, né? Que trazem essa sensação para o bezerro, né? De carinho, de conforto, né? Esse vídeo foi gentilmente cedido aí pela doutora Menira, né? E já é parte desse projeto que ela está desenvolvendo. Aqui também temos um outro vídeo, às vezes as bezerras já numa idade um pouquinho maior. Interessante notar a participação cada vez maior de mulheres, né? Nessa lida, isso é muito legal. Elas são muito mais atenciosas, muito mais carinhosas, muito mais jeitosas, né? O mundo tinha que ser realmente dominado pelas mulheres. Eu sou a favor, né? Então, muito interessante, né? Esse manejo, também um vídeo gentilmente cedido pela doutora Menira. E aqui um outro vídeo já com essas mesmas bezerras, numa idade mais avançada, já sem o afago, com a presença de enriquecimento ambiental, né? E aqui são coisas simples, né? Brinquedos simples. No caso aqui uma escova, ela se coça, ela está aliviando aí o seu estresse, né? Bem ludicamente, brincando. Esse vídeo foi gentilmente cedido pelo Dr. André Penido, né, meu querido amigo que foi falecido agora há uns 2 meses atrás, excelente pesquisador da Itamig de Uberaba, que era um entusiasta dessa questão de bem-estar animal, né, relacionada aí com as bezerras de leite. Aqui uma bola com pedrinhas dentro, né, que já também comprovadamente em alguns resultados com outras raças, né, demonstra que há uma diminuição do estresse, né, os animais se desenvolvem de uma forma melhor. E essas pesquisas com bezerros estão sendo realizadas agora por um motivo também específico em relação às vacas, né? Já houve pesquisas relacionadas com vacas em época de ordenha, que também já sofreram esse afago e demonstraram melhoria na qualidade do leite, melhoria no manejo, né? Uma série de questões que a gente pode constatar com relação a isso. Então, em relação a essa pesquisa especificamente, alguns resultados que são esperados, né, com essas boas práticas, é a redução do estresse desses animais, aumento de ganho de peso, né, melhoria na qualidade imunológica desses animais com a redução do estresse, né, então também aumento na precocidade sexual, aumento na produção de leite de novilhas, que são fatores determinantes para o sucesso da atividade também. Além disso, melhora no manejo geral, melhora do manejo da ordenha, e isso reflete na sustentabilidade da atividade. E aí eu coloquei de vermelho aqui, que não é um resultado esperado, pelo menos explicitamente, né, do projeto, mas que eu acredito que também esteja implícito, que é justamente essa interação mais prazerosa, mais harmônica, né, entre as diferentes espécies envolvidas aí nesse processo, e no meio ambiente como um todo, né? O processo ele tem que ser prazeroso, né? E então a gente acredita que essas boas práticas, esse ponto específico da produção leiteira, mais relacionado, então, portanto, ao bem-estar animal das bezerras, sim, é extremamente importante e está em alta, né? Então é muito interessante essa discussão nossa aqui hoje, que vem ao encontro, né? Uma demanda da outra, a gente justamente colocar que essas coisas estão acontecendo. E aí, para finalizar, eu queria trazer a sugestão de um artigo que eu achei muito interessante, né? Que é um artigo que traz a proposta de se reconciliar Pasteur e Darwin. Eu sei que o professor vai gostar, ela adora tudo que vem de Darwin, né? Nesse aspecto, nessa visão de que o olhar ele tem que ser ecocêntrico, né? Ele não pode ser antropocêntrico, ele tem que levar em consideração as diversas questões envolvidas no processo. E, por exemplo, nós não temos 100 anos da criação do antibiótico, da descoberta do antibiótico. E hoje já temos diversas cepas resistentes, né? Então a gente tem que tentar, nesses processos, essas boas práticas aplicadas aí às atividades agropecuárias no geral, né, estabelecer formas de melhorar a imunidade dos animais, para que eles próprios possam
né, debelar os desafios, né, que lhes são impostos. E isso tudo é em função também de uma saúde única, né, uma saúde pública, para a gente vai estar evitando de gerar patógenos resistentes, né, aos diversos tipos de antibióticos. Então, assim, está tudo ligado, né, e os micróbios, né, que fazem parte dessa atividade, né, os microminerais que estão na composição das rações. A gente tem que ter atenção difusa, né, e holística mesmo para a atividade. E por isso eu acho extremamente importante, extremamente interessante essa abordagem, né, da história ambiental, essa visão para as atividades produtivas, né? Então, eu gostaria de me despedir aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar, né? Mais uma vez aqui a professora Yara, a professora Regina e a Elisângela também, né? Agradecer a vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado. Vou parar de compartilhar. Acho que eu extrapolei o tempo, né, professor? Tá ótimo, obrigada, viu, Aníbal? Você até economizou o tempo aí, até nos brindou. Bom, muito obrigada aos dois que apresentaram perspectivas tão diversas, né, de um tema e tão instigantes aí, para nós discutirmos um pouco, né, sobre a questão dos animais aí. Eu vou primeiro passar a palavra para Elisângela, porque ela até agora eu a apresentei, mas ela não falou nada, então eu vou primeiro passar a palavra para a Elisângela e agradecer a ela de estar aqui conosco. Eu queria parabenizar os dois. Nossa, aprendi muito. É interessante ver, né, o lado de dois, né, de uma pessoa da humanas, outra, né, da área biológica, da veterinária, até uma visão sobre um assunto muito parecido, de formas diferentes, né? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Yara. O que teria levado uma antropóloga a ter interesse por esse estudo, né, sobre a pecuária leiteira, mais especificamente pelos bezerros, e também que a partir dessa escolha, como você se coloca nesse campo interdisciplinar, né, entre a veterinária e a antropologia? Eu respondo já agora? Acho que sim. Tá, A gente vai batendo a bola. tá. Então, é um longo caminho, né? Eu já pesquisei antes, estudando relação humano-animal num contexto de produção de ciência, né, com animais de laboratório. E, e essa pesquisa se encerrou e eu estava procurando um outro, assim, tinha que pensar uma nova coisa que eu quisesse pesquisar, mas obviamente alguma coisa que tivesse uma continuidade com isso. E E eu pensei, bom, mas na fazenda, né? A fazenda, eu pesquisava ciência, relação humano-animal e ciência, mas uma fazenda, a princípio, poderia ser um ambiente muito diferente, mas na verdade, se a gente pensar bem, a fazenda, não só essa fazenda especificamente, mas as fazendas são lugares importantes de produção de inovações científicas e tecnológicas, né? Mesmo técnicas de reprodução assistida que são usadas em humanos, elas começaram nas fazendas, né? Então, por questões pessoais também, eu achei que a fazenda era um bom lugar para pesquisar nisso, que representava uma certa diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, representava uma certa continuidade com o meu trabalho anterior. E era um contexto bem diferente, porque é uma coisa que eu acho bem interessante, porque no laboratório, o controle é muito intenso, né, da vida dos animais. Assim, a preocupação com higiene e com alimentação e a contenção mesmo, eles ficam nas caixas. E eu pensei assim, e se o ambiente não for tão controlado assim, o que que acontece? O que que acontece nessas relações? Se tiver um tanto de sujeira, por exemplo, né? Claro que tem toda uma preocupação com higiene, não estou nem dizendo isso, mas é um ambiente muito mais, você tem muito menos controle.
porque no laboratório todas as variáveis eram controladas, né? A temperatura do ambiente, tinha troca de ar, tinha uma série de coisas, assim, muitos testes para saber se tem bactéria ou não no ambiente. Então, eu achei que seria instigante pensar assim, como é que é essa relação e aquilo que diz respeito a conhecimento científico, tecnológico, relação humano-animal, mas num ambiente em que o controle não é mais tão presente. Eu achei que era uma coisa interessante. E eu fui descobrindo isso, na verdade, que tem muita coisa sobre tecnologia. Mas, assim, como eu falei, os estudos na área de ciências sociais, não estou falando na própria veterinária, né, como a Aníbal mostrou, tem várias coisas sobre o bezerreiro, é um ponto importante. Mas nas ciências sociais, ninguém estava estudando sobre isso, né? E, na verdade, o meu interesse pelos bezerros, assim, foi porque eu via os bezerros lá, né? Eu achava tão interessante aquele modo como eles acertavam onde a mãe estava, assim. Parecia que eles eram totalmente teleguiados por isso, um pouco cegos, assim. Eu achava essa cena sempre interessante, né? Fiquei até um pouco frustrada com o bezerreiro, confesso, que eu gostava dessa parte. Mas, enfim, mas é isso. Então, e eu acho que quem trabalha com pesquisa sobre relação humano-animal, eu acho que tem que pensar mesmo sempre nesse desafio da interdisciplinaridade, né? Porque boa parte do que a gente conhece ou pode ter acesso passa também pela mediação daquilo que outras disciplinas produziram, né? E na fazenda, por exemplo, é inevitável, porque várias coisas são decisões do veterinário, são coisas que têm a ver mesmo com um tipo de conhecimento já construído. Aníbal, eu estava pensando aqui sobre tudo isso que você estava falando, a importância da pesquisa científica, né? E eu queria saber de você qual a importância que essa pesquisa científica teve, principalmente na sua vivência, o que você pode trazer para a gente, para a criação dessas boas práticas na pecuária leiteira, né, especificamente, e como essas práticas são e podem ser divulgadas para mais ainda, né, alavancar outros criadores. Perfeito, Elisângela. Bom, o Brasil, como eu disse, é muito grande, né? E a gente precisa muito de desenvolver pesquisas que sejam aplicadas aos diversos Brasis que nós temos, né? Então, só na produção de leite, para poder reduzir o nosso foco, o nosso objeto, né, nós temos diferentes sistemas de produção, com bezerro ao pé, sem bezerro ao pé, vacas de alta produção, vacas de mais de 50 quilos de leite, né? Vacas de 20 quilos de leite, vacas de 10 quilos de leite. Né? A gente fala quilos, né? A gente é litros, né? Mas a gente pesa, né? Então vira quilo. Então, assim, com diferentes genéticas, animais mais europeus têm mais sensibilidade à verminose, a carrapatos, né? Enfim, a própria insolação. Os animais mais ebuínos, né? São mais adaptados aos trópicos. Então, os diferentes sistemas de alimentação que cada raça precisa, né? Então, o Brasil ele é uma potência, de fato, né? No agronegócio, de uma forma geral, nas práticas agropecuárias, muito disso em função dessas pesquisas aplicadas que são desenvolvidas no Brasil. Né? Então, a gente, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, né? A gente consegue produzir pesquisa e isso é determinante para que essas boas práticas elas possam ser incorporadas na ponta, né? Aonde, né, como a Yara falou, a fiscalização, né, as variáveis é muito menor do que num laboratório. Então, mas agora, existem outras formas de se determinar se essas boas práticas estão ou não ocorrendo. Por exemplo, né, na qualidade do leite. Então, esse leite, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é entregue nas cooperativas, nas indústrias, né? E ele passa por um processo de inspeção que também é feito por médicos veterinários. Então, nesse processo de inspeção, se identifica se a qualidade microbiológica está de acordo, se a qualidade, se não há fraude, adição de um ou outro produto, né? Então, tudo isso é pesquisa, né? Então, é muito interessante ver como que a medicina veterinária, ela tem evoluído, né? Desde o seu início, dos seus primórdios,
até a atualidade. Eu acho que é essa a grande importância, né, da pesquisa aplicada na medicina veterinária em relação a ao desenvolvimento dessas boas práticas. Acho que eu respondi. Eu tenho uma pergunta para os dois, tá? Que os dois tocaram nisso de alguma forma, que é essa questão de que a tecnologia fecha alguns vínculos e abre novos vínculos que vão ser criados, né, Yara? Então, o xarope tomando conta de cada um deles e como ele gosta, passa a ter um apego a eles. E no caso da fala do professor do Aníbal, né, do veterinário Aníbal, a ideia de que existe um prazer, né, uma prática de prazer, de estabelecimento de relações de prazer e de harmonia entre essas diferentes espécies. Então, aquelas cenas, né, dos afagos até 120 dias. Eu fiquei vendo as moças afagando os bezerrinhos, eu pensei, gente, bem que eu queria esse emprego, porque eles são muito bonitinhos, né? E esse enternecimento porque a vaca é um animal que tem um olhar, o bovino tem um olhar muito semelhante assim à expressividade do olhar humano, né? Então a gente se identifica muito com eles. E naqueles momentos ali, eles estão lidando com animais e se apegam, né? As moças que afagam os animais por 120 dias, 2 vezes ao dia, né? Não sei quantos minutos, certamente que se cria um laço afetivo, não tem jeito, né? Dessas coisas serem feitas, tal como o Xarope descreve isso, como ele gosta de fazer aquilo, e essas outras afagadoras, né? Eu quero esse trabalho, afagar bezerro, né? Como que você cria laços afetivos, você cria laços de proteção, né? de cuidado ali. É impossível você ter um tipo de atividade assim sem desenvolver um laço afetivo, né? E eu fico pensando que, nesse momento, existe talvez uma certa suspensão para essas pessoas do caráter comercial que aquilo tem, porque os bezerros, quando crescer, ou vão virar vacas leiteiras, e eu fiquei pensando, por que as vacas elas próprias não lambem os animais né, durante 120 dias? Porque é mais econômico que elas fiquem apartadas, né? Quer dizer, vale mais a pena economicamente pagar as moças para afagar os bezerros 120 dias do que simplesmente deixar as vacas com bezerro, que elas mesmas fariam esse serviço. Então, você introduz uma maternidade aí de aluguel, e, no fundo, toda essa estrutura tem um caráter de uma saúde única, de cumprir um papel importante, porque, afinal de contas, milhões de crianças precisam de leite, milhões de pessoas precisam de carne, né? Se pensar crianças de escola pública que vão ter, às vezes, carne na merenda escolar, né, tomara, ou idosos que precisam comer carne, necessariamente essas duas pontas da vida humana têm uma necessidade importante de proteína, né? E como que essa suspensão ali, e naquele momento, esse caráter comercial acaba sendo um pouco suspendido, eu imagino, para aquelas pessoas que estão cuidando dos animais, porque com laços muito afetivos. E, assim como os animais têm que aprender um monte de coisas, aqueles humanos que estão fazendo ali vão ter que aprender a se despedir dos animais em algum momento, né? O que é duro, porque eles criaram laços afetivos. Então, eu queria pensar que vocês falassem um pouco sobre os efeitos nesses humanos, que têm que abstrair um pouco do caráter, do destino final daqueles animais, né? Alguns para o abate, ou alguns, né? Já que eles estão ali se colocando paternalmente ou maternalmente com eles, né? E como é que fica a saúde única, né? Quer dizer, no sentido dos efeitos psicológicos nesses humanos que estão envolvidos aí nos coisas. Porque eu imagino que provavelmente para aquele bezerrinho que está há 120 dias sendo escovado 2 vezes ao dia ou pelo xarope ou pelas moças, talvez não faça tanta diferença, né? Eles estão bem, né? Eles estão bem. E é engraçado, Yara, porque essa coisa do amamentar, do leite, né? É muito o cheiro. Eu lembro quando eu amamentava meus filhos, eu amamentei meus 2 meninos.
Quando a gente entra no quarto, eles sabem que a gente entrou, por causa do cheiro. E na hora que você pega o neném, ele suga o que tiver na frente. Ele pode acertar o peito, mas às vezes ele vai pega o braço, ele vai tateando até encontrar de onde sai o leite. Mas é engraçado quando você abre a porta e entra, o bebê sabe que o leite chegou, o que é muito bonitinho, né? Mas eu faria essa pergunta para vocês dois. Eu não sei se eu fui clara, porque a pergunta eu mesma não tenho muita certeza dela, mas os efeitos nos humanos, né? Talvez Yara comece, depois eu passo a palavra para a Aníbal. É, então, eu acho, eu acho engraçado, porque nem sei se engraçado é a palavra, mas eu mesma tenho certas questões sobre isso também, porque não deixar a vaca fazer isso. Claro que tem bons motivos, mas assim, é sempre que a fazenda é uma unidade de produção, a função dela assim, é produzir algum resultado econômico, né? Então, essa é sempre uma questão que está colocada lá para quem trabalha na fazenda, para quem é o dono da fazenda, né? É preciso que isso aqui dê lucro, né? Então, isso eu acho que nunca é esquecido por ninguém, nem mesmo por Xarope, por exemplo, porque, felizmente, eu acho que, diferente do que era no biotério, eles não têm que sacrificar os animais, né? Assim, aqueles que vão se tornar carne, eles são vendidos bem cedo. E alguns machos ficam, porque que têm um capital genético maior, ficam mais um tempo, vão ser. Mas, assim, uma conversa, ele estava falando, sei lá, ao mesmo tempo que ele estava falando sobre esse animal que vem e bloqueia ele porque quer carinho, ele estava dizendo assim, ó, já está na hora da gente encabrestar esses animais, porque daqui a pouco eles vão ter que ir para a exposição, eles vão ser vendidos, enfim, vão ter um destino comercial dele. Parece que não tem tanta contradição assim para ele, sabe? E eu acho que talvez a questão do abate, ele nem se coloque isso assim muito, é até uma questão para ser explorada assim mais. Mas assim, as vacas de leite, elas demoram mais tempo, elas vivem mais, né? Daqui a pouco ele vai se despedir delas, mas as vacas que vão continuar na fazenda, elas vão continuar por um bom tempo. Então, acho que ele age de modo pragmático, assim, como as outras pessoas também agiam no passado. Como meu avô criava os animais e abatia os animais. Assim, eu acho que podia ter um desconforto, mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação de que aquele era o destino daqueles bichos, né? É, que, por exemplo, até num artigo que eu li, que animais tiveram que ser abatidos por causa de uma doença, assim, isso causou um sofrimento muito enorme nos fazendeiros, assim, porque era uma perda precoce, não era nenhuma perda econômica no sentido de que eles foram ressarcidos, né, pelos animais que foram abatidos, mas era assim, que era injusto aquilo, os animais morrerem desse jeito, enquanto que eles, sem muita comoção, quando chegava o momento de vender, no caso desse artigo especificamente, estavam falando de ovelhas, né? Quando chegava o momento da ovelha ir para o mercado, eles conseguiam lidar com isso sem muito sentimentalismo. Mas eu acho que o fato de o animal não ser abatido lá e de não ser abatido por eles, ele vai perder de vista esse animal. Eu acho que isso ajuda a lidar assim, psicologicamente com isso. Muito mais do que era no biotério, que as pessoas tinham mais essa dificuldade de matar. Embora elas se habituassem a matar, mas assim o desconforto psicológico era sempre maior. Eu acho que uma coisa assim que alguns autores falam é que a gente não pode confundir o processo, que é essa criação do animal que envolve vínculo afetivo, com o resultado. Porque, às vezes, as críticas a instrumentalizações, assim, elas projetam esse resultado, o animal vai ser abatido, o animal vai ser vendido, como se isso desde o início tivesse lá. Mas, assim, que é importante separar o que é esse processo de criação do resultado, que é
a instrumentalização dos animais. Mas é uma coisa assim que, mesmo para mim, pessoalmente, assim, claro que eu estou pesquisando esse contexto. Eu não estou, assim, eu não sou a pessoa que vai julgar nem o fazendeiro, nem o veterinário, nem o cuidador. Mas assim, é uma questão assim que eu sempre que não é bem resolvida para mim, não. É uma questão mesmo, né? Assim como o consumo de produtos animais também é uma questão para mim. Não é uma coisa. Eu sou quase, né? Quase vegana, assim, vegetariana, sei lá. Eu como às vezes carne, mas não é um negócio que para mim é totalmente tranquilo, não. Posso? Que você nos diz, Aníbal? Então, é uma questão muito interessante e acho que eu tenho uma observação só para poder fazer em relação à questão da vaca lamber, né? Por que ela não lambe? Assim, em alguns sistemas, ela de fato lambe, né? São diversos Brasis, como eu disse, né? Tem várias fazendas, várias possibilidades. Então, acho que na grande maioria das vezes a vaca ainda lambe, né? Então isso é a grande realidade do Brasil ainda. O fato de ter, não que ela fique com o bezerro direto, até porque senão o bezerro mamaria ou o leite todo ou uma grande quantidade de leite, enfim, isso tudo já foi falado, né? Mas assim, a realidade de uma fazenda, acho que isso é importante de frisar, né? Não pode assim ser colocada como a realidade de um Brasil inteiro, né? São muitos Brasis dentro de um Brasil. Agora, com relação à questão da professora Regina, eu penso o seguinte, que na grande maioria das vezes, o produtor rural ele é muito orgulhoso do que ele faz, da atividade que ele desenvolve, porque ele está produzindo alimento, né? Alimento de qualidade, leite, carne. Então, a partir do momento que tem respeito da parte dele para com os animais que ele cria, né? Eu penso que fica muito mais fácil essa decisão de enviar um animal para o abate, ou, né, acho que no caso do abate que a gente está falando, né, mais especificamente. Então, isso facilita muito a tomada de decisão e a questão, a resolução dessa questão dentro da cabeça do produtor, né, de quem está envolvido diretamente. Porque é muito prazeroso, e isso faz parte do prazer, né, de você, de fato, saber que você está sendo útil para a sociedade, né, que está gerando emprego, está produzindo alimento de qualidade, e saber também que, por exemplo, o abate hoje, que não é feito mais nas fazendas, ele é feito nos abatedouros que tenha uma obrigação de fazer um abate humanitário, em que o animal não sofra, né? Então, tem legislação para isso hoje também. A gente tem que chegar no ponto, cada vez, de fiscalizar isso mais, de ter isso, né, mais bem executado na ponta, né? Então, para isso precisa de inspeção, precisa de médicos veterinários responsáveis técnicos nos abatedouros, né? Hoje, inclusive, está sendo discutido no Senado, né, a questão do autocontrole, né, nas fazendas ou nas empresas, né? Deixar de ter uma inspeção oficial do Estado para poder ter uma inspeção que o próprio estabelecimento vai fazer, né? Isso gera uma série de questões, né? Muita gente fala que é a raposa tomando conta do galinheiro. Né? Então, a diminuição do papel do Estado nessa função de fiscalização. Então, assim, mas eu acho que passa por aí, viu, professora Regina, nesse sentido, de que essa é a grande diferença do bem-estar animal e do abolicionismo, né? E o nosso código de ética, o nosso juramento traz justamente essa questão, né, de incentivar o bem-estar animal. O bem-estar animal é isso, é você levar o animal da melhor forma possível, oferecer toda a condição, né, de bem-estar para ele até o dia, né, até a morte, né, inclusive no processo de transporte para o abatedouro, inclusive no processo de abate, né, tudo isso tem normativa para isso e a técnica tem evoluído nesse sentido. Então, eu penso que cada vez mais é muito tranquilo, né? Cada vez mais tranquilo de quem trabalha respeitando o bem-estar animal, respeitando as boas práticas agropecuárias, tomar essa decisão, né? As pessoas são muito orgulhosas, na verdade, da atividade que desenvolvem, né? Eu acho que é muito, muito bacana, né? Esse olhar, né, de quem produz,
dizendo assim, né, eu sou importante. O xarope, né, contextualizado dentro desse processo produtivo, se sentir útil, né, ter um emprego que o dignifica, mas também dignifica aquele animal com que ele trabalha, né? Então, isso tudo é muito interessante, né? E esse nosso papo aqui eu acho extremamente enriquecedor, né? Nesse sentido. Uhum. Sem dúvida, né? Enquanto você falava, eu lembrei, por exemplo, do Guimarães Rosa, né? Que era uma pessoa desse meio e que vários contos deles falam, né, dessa diversidade do gado, de conduzir o gado, da relação das pessoas com esse gado de uma forma muito afetiva, né? É, e é isso que essa coisa do bem-estar animal talvez recupere, né? Ou instaure novamente, coisa importante. Se eu afagasse uma bezerrinha 3 vezes por semana, acho que eu não comia carne nunca mais na minha vida. Aliás, eu não como, é raro, raríssimo eu comer carne, mas então se eu afagar esse emprego da bezerrinha aí, eu não posso, assim que eu vou procurar uma fazenda, vou afagar, vou me oferecer para afagar os bezerros. Bom, Elisângela, você queria perguntar mais alguma coisa, discutir mais alguma coisa? Não, foi ótimo. Tá. Então, eu queria passar a palavra para a Yara para ver se ela deseja falar alguma coisa ou comentar alguma coisa mais sobre ela, ou sobre as perguntas, ou sobre o próprio fala do Aníbal. Está sem som. Primeiro, eu quero, assim, agradecer, né, por esse encontro aqui e por poder falar, apresentar o meu trabalho e ouvir também o trabalho de Aníbal. E, sim, eu achei tão interessante isso que Aníbal disse, assim, de que o produtor tem orgulho do que ele faz, porque, de fato, é isso mesmo, o trabalhador tem orgulho do trabalho dele, e o produtor também acha que faz uma coisa boa, né? Se orgulha de fazer uma coisa boa, mas ele está sempre nessa tensão, assim, de sustentar a fazenda e de, enfim, tentar fazer uma coisa boa, ou como se deve, né? Ele está sempre ali, meio que na corda bamba, né? Pensando, olha, assim, a gente fez o bezerreiro quando deu para fazer, porque antes não podia fazer, e cada um vai fazer as coisas que puder com o que a fazenda permite fazer, né? Então, eles estão sempre nessa coisa, assim, nessa espécie de tensão. Mas eu acho importante, muito importante você ter lembrado disso, né? De que o produtor, ele acha que está, de fato, dando uma contribuição, né? Alimentando as pessoas, né? Assim, ainda mais nesse caso, porque não é, sei lá, um sistema agroindustrial de produção com milhares de animais. Assim, é uma coisa menor, mais próxima, eu acho que isso faz diferença também. Mas é isso. Eu também queria agradecer muito, né? Muito feliz, muito honrado, muito alegre de estar aqui. E dizer também isso, que, né, essa última fala sua foi muito interessante, dizer da proporcionalidade, né, do tamanho dos empreendimentos, né? Acho que é preciso ter razoabilidade na vida, né? Então, grandes empreendimentos, eles tendem geralmente a causar maiores danos ambientais, né, de uma forma geral, colocando, né, em danos ambientais, assim, todos os danos, né? Danos a qualidade de vida dos animais, a dificuldade de gestão, né? A necessidade de injeção de capital, enfim. E os sistemas que são mais sustentáveis, né? Sistemas agroflorestais, que são muito possíveis no Brasil, né? Que podem, inclusive, conferir características peculiares a determinados produtos, né? O terroir, a indicação geográfica, né? Os diferentes micro-organismos presentes naquela fazenda, que podem ser mais preservados ou menos em função da quantidade de agrotóxicos que você usa ou não. Então, existem sistemas que são mais sustentáveis, né? E que eu acredito que deveriam ser mais priorizados, né, no nosso país. Eu acho que eles
de uma certa forma, reúnem melhores condições de preservar melhor o meio ambiente, de preservar melhor, né, o bem-estar dos animais e o bem-estar também, né, dos trabalhadores. Então, eu sou dessa linha de raciocínio, assim, eu acho que grandes empreendimentos, né, têm, claro, né, determinados locais em que eles podem ser trabalhados, né, de uma forma mais específica, mas na grande maioria do espaço brasileiro, eu acredito que sistemas menos intensivos, né, mais semi-intensivos ou mais extensivos, eles podem ter uma melhor sustentabilidade, né? É isso, agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Elisângela? Eu queria só agradecer o convite da Regina também e a vocês dois, né, que presentearam a gente com esse debate tão legal. Muito obrigada a É o todos. mesmo, né? Tá legal. Eu já sei meu próximo emprego. Vou fazer carinho em bezerro. Bom, agradeço imensamente a Yara, o Aníbal, a parceria da Elisângela aqui no programa, né? A todos que assistem. E eu queria fazer uma homenagem especial aqui. É uma pessoa que eu não conheço, mas pela fala do Aníbal, parece uma pessoa muito especial e que vai fazer muita falta, que é o médico veterinário André Penido de Oliveira, que trabalhava pelo Vício em Uberaba, né? Um jovem pesquisador que nos deixou de forma inesperada, e eu gostaria de fazer uma homenagem aqui no programa e levar meus cumprimentos à família dele, né? E lamentar a perda de um rapaz tão jovem e tão talentoso, né? Além dessa homenagem, eu queria fazer uma outra homenagem, essa uma boa notícia, porque o Centro de Estudos dos Animais, esse mês de dezembro, completa 3 anos. Eu mencionei no início do programa, né? Nós temos um pequeno grupo em que a gente já fez algumas atividades, um dossiê, publicamos vários artigos. Esse programa é uma iniciativa do Centro de Estudos dos Animais, e talvez, com sorte, a gente possa coordenar na próxima Ampu Nacional um simpósio exclusivo de história dos animais. Vamos ver se nossa proposta vai emplacar, né? E queria dizer como é importante discutir essas questões que nós trouxemos hoje aqui, num país em que cada vez mais é importante que... Você falou de saúde única, né? A saúde humana, a saúde veterinária, a saúde ambiental, mas como que a ideia de que é preciso uma agricultura e uma pecuária que estejam em consonância com a saúde pública e com o meio ambiente para nós construirmos um país mais rico, com mais oportunidades, mais democracia, mais estabilidade, né, e crescimento, empregos e saúde e felicidade para os brasileiros, né? Então, como é promissor pensar nessas questões de uma forma não preconceituosa, né? De uma forma considerando aí as nuances todas que estão em jogo, para que nós possamos ter esperança aí de uma prática, né, agropecuária que seja realmente voltada para a saúde única, né, que é do meio ambiente, do bem-estar animal e da saúde humana, né? Então, muito bacana. Eu fico muito feliz de ter propiciado aqui esse programa, e como nós estamos comemorando os 3 anos do Centro de Estudos Animais, as pessoas que assistirem o programa e curtirem e fizerem algum comentário, concorrerão a um sorteio desse livro aqui, está fechadinho, ó, de História do Brasil em 25 Mapas, que foi organizado pela Andréa Doré e pela Júlia Furtado, e que saiu agora pela Companhia das Letras. E eu tenho um capítulo sobre desmatamento, tá? Então, são 25 capítulos, cada um sobre um mapa, o meu sobre um mapa sobre o mapa de controle por satélite de desmatamento. E aí, a única restrição é o seguinte: o ouvinte tem que morar no Brasil, porque é inviável mandar livro para o exterior, fica muito caro, fica muito mais caro que o próprio livro. Então, dentro do Brasil, o livro será enviado pelo PAC para o ganhador, e o sorteio será feito eletronicamente no canal do YouTube, tá? Então,
comemorando o aniversário do Centro de Estudos Animais, e eu agradeço imensamente a vocês, a participação, as falas, tudo que nós aprendemos, e desejo que todos tenham um feliz final de ano, e aos nossos ouvintes e aos que nos assistem, que continuem seguindo o nosso Conversa Animal.